O que está caído na sua vida que precisa ser reconstruído? Será que existe alguma área na sua vida que precisa ser reconstruída? Algo que está derrubado? Hein, João? Pensa aí. Tem alguma área que está caidinha aí, que você fala, puxa, isso aqui precisa dar uma arribada, né? Uma reconstruída, mudar os alicerces aí de volta e voltar para essa construção. E eu quero te trazer algumas áreas, talvez essa referência aqui te ajuda. Talvez a sua área acadêmica, você parou de estudar, precisa retornar, falta um ânimo, falta um empurrão, né? Falta um desejo aí realmente para se especializar, para voltar para a academia, para uma universidade, para uma especialização, um mestrado, quem sabe aí um doutorado. Mas estudar é muito importante, não é? E talvez essa é uma área que está caidinha aí, está derrubada e você precisa voltar a investir. Talvez a sua vida profissional, você parou de se especializar, parou de se capacitar, você parou de sonhar. Talvez você chegou num estágio e falou assim, tá bom, eu ganho esse salário, pago as minhas contas, volto para minha casa, está tudo certo. Mas será que não existe algo novo? Será que não existe algo além? Talvez um empreendimento, empreender, talvez você tenha graça de Deus para isso, não são todos, né? Mas cremos que muitos têm essa graça de Deus e podem empreender e ter prosperidade. E quantas vezes nós nos encontramos acomodados também nessa área? A sua vida ministerial. Talvez a sua vida familiar esteja legal, sua vida financeira, profissional, está tudo bem, graças a Deus, mas você percebe que a sua vida ministerial está caidinha. O que é a vida ministerial? Ministério fala de serviço, serviço fala de dom. Você tem um dom, amém? Você sabia disso? Cutuca aí quem está do seu lado, fala assim, você tem um dom. Não esquece disso não, viu? Você tem um talento, Deus te deu um talento. Sabia que você tem um talento especial? Talvez você tenha um talento para cuidar de criança, para fazer conta. Eu não tenho esse. Lá em casa a Rebeca que toma conta dessa área. Mas tem gente que tem muito jeito, né? Com administração, tal, né? Com gestão, com planejamento. Outros têm jeito, né? Para conversar com pessoas. São pessoas comunicativas. São pessoas que atendem umas às outras. Cuidam de adolescentes. Cuidam de jovens. Cuidam de crianças. Não, eu quero trabalhar com terceira idade. Não, eu gosto de trabalhar com ação social. Eu gosto de atender o bairro. Eu gosto a minha vida faz sentido quando eu sirvo pessoas necessitadas. Enfim, você tem algo a ser feito porque Deus plantou isso em você. E se Ele colocou isso em você, Ele espera que você desenvolva. E um dia Ele vai requerer isso de nós. A Bíblia ensina, Jesus ensinou por meio das parábolas, que um dia nós vamos estar diante dEle e Ele vai perguntar assim, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com esses talentos, com esses dons? Você multiplicou? E não é o tema da mensagem, mas a Bíblia conta palavras bastante contundentes quando o Senhor vai requerer os talentos que Ele confiou aos seus servos. Talvez seja o seu casamento, uma área que esteja em crise. A sua vida conjugal não está legal e você sabe que não está bem. Você sabe que precisa melhorar. Você sabe que esse não é o normal de Deus. Algo precisa ser feito. Há uma área que precisa ser reconstruída. Mas talvez nenhum dos dois quer ceder, os dois querem ter razão, não é? Ninguém quer baixar a bola e a briga continua e a confusão só aumenta. Os seus relacionamentos, talvez na sua família, você já não conversa com meio mundo, talvez depois aí das últimas eleições, você cortou algumas relações aí com a galera e relacionamentos truncados, você não tem amigos. Será que você tem amigos íntimos? Para e pensa. Quem é o seu amigo íntimo? Quem é a sua amiga? Que se você tivesse uma necessidade, essa pessoa sairia o horário que fosse e iria te atender. Você tem alguém assim, uma pessoa de confiança? Amigos? Como estão os seus relacionamentos? Talvez seja uma área que você precise melhorar, reconstruir. Suas finanças. Quem está bem ou mal? Brincadeira, não farei. Mas é uma área que a gente sabe que pega muita gente, sim ou não? Só pode sim ou não, de boa? Sim, sim. Pega muita gente, a gente conversa com pessoas e é cada vez mais difícil, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, nós somos o tempo inteiro bombardeados por propagandas, promoções,
as letrinhas miúdas, né, que nos seduzem, a gente entra em tantas prestações e depois a situação fica complicada, a gente não consegue pagar e começa a parcelar a fatura do cartão e vai acumulando e vem uma e duas e depois a coisa fica muito mais complicada e a gente fica amarrado, a gente não consegue ter uma vida simples porque a gente não dorme mais, a gente está ansioso, isso interfere no casamento. Quantos casamentos são destruídos por causa de uma vida financeira desestabilizada? Quantos sonhos são frustrados porque nós estamos afundados em dívidas? Então talvez seja uma área que a gente precise reconstruir. A sua saúde. Eu falei hoje cedo aqui, né, do meu caso, que eu voltei das férias com alguns quilinhos a mais e o Pedro não me deixa em paz. O Pedro é realmente alguém que me abençoa muito com suas cobranças, né? E ele não poupa elogios para mim, né? Então eu sei, né? E é uma área que eu preciso reconstruir. Amém? Ore pelo pastor aí. Eu preciso voltar. A Rebeca, quando me conheceu, eu estava com 74 quilos e hoje eu cheguei a 94 quilos. Misericórdia, Pedro, você nem sabia dessa, né? Agora estou frito na sua mão, né? Mas se eu chegar nos 84, cara, eu acho que eu já fica top. Me ajudem aí, o Gui também, viu, Gui? É nóis. Talvez sejam as suas emoções que não estão bem, não é verdade? As suas emoções. E nós vivemos numa era, né, da ansiedade, da depressão, de várias síndromes, né, do pânico, fobias sociais. E a gente precisa tratar isso de uma forma consciente, de uma forma responsável, procurar tratamentos, esgotamento da alma. E nós temos dificuldades, nós queremos dormir, não temos ânimo para nada, as pessoas nos chamam para sair, nos chamam para fazer determinadas coisas, a gente não quer saber. A alma está absolutamente esgotada e é uma área que precisa ser reconstruída. Então eu te dei algumas opções, ok? Será que alguma delas faz sentido para você? Guarda no seu coração, ok? E a partir dessa mensagem, que o Espírito Santo possa te ajudar a reconstruir esses muros, em nome de Jesus. O Espírito Santo é o nosso grande engenheiro, né? E ele vai fazer esses muros serem reconstruídos em nome de Jesus. Eu quero trabalhar um texto com você da Bíblia, na verdade um livro da Bíblia, muito inspirador, e a partir desse texto, tirar 3 atitudes que nós precisamos ter, ok? 3 atitudes, beleza? Vai guardando no seu coração, ou vai anotando para você não esquecer. Nós vamos ressaltar aqui 3 atitudes que você precisa ter, caso queira, de fato, reconstruir essa área da sua vida. E nós vamos ler o livro de Neemias. Na verdade, vamos ler alguns versículos do livro de Neemias. É um texto bastante extenso, então eu quero destacar só algumas porções e já são suficientes para a gente poder extrair essas atitudes para as nossas mudanças, né, na nossa vida. Então, Neemias, capítulo 1, se você puder, querido, abra sua Bíblia aí. É bem importante você acompanhar na sua Bíblia. É bem importante você anotar também, ou abrir o seu celular, ligar a sua Bíblia, abrir o bloco de notas aí, ou o grupo do WhatsApp ali, que tem só você, e faz as suas anotações. Então, Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, ok? Nós vamos ler. Lê comigo, por favor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, e aí, a partir desse próximo versículo 5, é a oração que Neemias faz. Eu só quero destacar aqui o finalzinho do versículo de número 6 e o 7. Então, ele vai orar e vai dizer: eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo.
Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal, só para a gente entender o que está acontecendo, ok? Neemias, então, é descendente de uma geração que foi levada cativa pelo Império Babilônico. Então, Nabucodonosor, ele invade Judá e leva a população, parte da população, em cativeiro para servir na Babilônia. Depois, o Império Babilônico cai, o Medo Persa assume o poder, e aqui está Neemias, que agora é copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e aqui ele está lembrando de Jerusalém. Ele talvez nem tenha nascido ou visto Jerusalém, ele é de algumas gerações no exílio, mas ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a nossa cidade? E a resposta que ele recebe foi uma resposta traumática para ele. Então quem dá essa informação diz assim: Neemias, está tudo arruinado lá, as muralhas foram derrubadas, há uma grande miséria, humilhação. Jerusalém, as portas, as muralhas de Jerusalém estão em ruína, os portões foram destruídos pelo fogo. Os portões, a muralha, era um símbolo da identidade do povo, não é? Era o símbolo da saúde de uma cidade, do prestígio de uma cidade. Então, um muro derrubado, uma muralha derrubada, significava uma cidade vulnerável, sem honra. E ele recebe essa notícia, e o texto diz que ele fica absolutamente triste. Ele se senta, versículo 4, ele chora, ele lamenta por alguns dias. Nós vemos aqui que ele fica 4 meses orando, se lamentando. 4 meses é o tempo que passa até ele ter um encontro com o rei, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Então ele tem um tempo de choro, ele tem um tempo de lamento, ele tem um tempo de indignação, onde ele não é possível que Jerusalém vai ficar desse jeito, não é possível que a cidade onde meus pais estão sepultados, uma cidade que Deus escolheu, que Deus livrou de forma poderosa do Egito, abriu o Mar Vermelho, guiou pelo deserto, até chegar nesse lugar, fundar essa cidade, e agora está assolada, está em ruínas, não é possível. E ele está ali, orando a Deus, se lamentando, e diante do Senhor, ele faz essa súplica. Agora vamos pular para o capítulo 2, ok? No capítulo 2 a gente vai ler os 8 versículos. 4 meses se passam desse lamento de Neemias, e olha só, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo encontrar favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei então certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu hei de morar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém? Então a gente pode fazer uma pausa aqui. O que aconteceu? Ele recebe essa notícia, ele está no exílio, e ele poderia ter uma atitude: ó, eu já estou longe mesmo, já passaram algumas gerações, tudo bem, vai, acontece. Mas ele se indigna, e ele está triste. E o texto diz que ele vai servir então, o copeiro do rei era alguém de extrema confiança, porque ele não podia permitir que o rei fosse envenenado. Então aqui ele estava dando vinho para o rei, e o rei percebe que Neemias estava diferente. Era alguém contagiante, alegre, sempre prestativo, mas esse dia ele estava triste, e o rei percebe e pergunta: por que você está triste, Neemias? E aí a oportunidade que ele teve para falar: como é que eu estaria feliz
se o meu povo está cativo? Como é que eu estaria feliz se o lugar onde estão sepultados meus pais está em total ruína? Como é que eu estaria feliz? E o rei, de forma muito prática, já pergunta para ele: ok, mas o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? E nesse momento, meus irmãos, é quando uma oportunidade se apresenta diante de nós. O texto fala assim que Neemias faz uma oração relâmpago. Ele ora e já responde. Tipo assim, Deus, me dá graça agora, me ajuda. E ele já responde e fala assim: rei, eu quero ir lá reconstruir os muros. Eu preciso reconstruir os muros. E aí o rei já pergunta para a rainha do lado, fala assim: quanto tempo você vai ficar fora? E eles acertam ali um determinado prazo. Ah, não, beleza, ok, pode ir. Só que aí, antes de sair, Neemias fala assim: mas tem mais uma coisa. Eu tenho uma listinha aqui de coisas para fazer. Eu preciso de autorização para passar a fronteira, então eu preciso de carta. Me faz uma carta, por favor. Faz uma carta também para eu apresentar lá para os líderes da floresta, para eles me darem madeira, porque eu vou precisar de madeira para os portões, eu vou precisar de madeira para reconstruir os muros, e vou precisar de madeira para fazer a casa que eu vou morar lá nesse período. Então você já me dá tudo isso, ok, rei? E o rei liberou, falou: pode ir, está tudo certo com você. Gente, essa história é maravilhosa. Nós estamos falando de alguém que se lamentou, mas se preparou. Isso é bem importante. Guarda isso, ok? Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Alguém que chorou, alguém que lamentou, alguém que jejuou, alguém que se prostrou, alguém que realmente viveu um tempo de luto por causa daquela notícia. Mas nesse período, ele não só chorou, ele se planejou também. Isso é muito importante. E aí então nós vamos ver nas atitudes de Neemias, as atitudes que nós precisamos ter também. E a primeira atitude é essa aqui. Vamos ler todos nós juntos? Reconheça o problema. Só os homens aí, bem forte. Vamos lá? E as varoas? De novo, vou dar a oportunidade da Valquíria falar também, vai. 1, 2, 3 e... Muito bem, agora sim, Valquíria. Nós precisamos reconhecer o problema. Algo que aconteceu com Neemias antes desse processo de reconstrução dos muros. E aí como é que terminou a história, né? Neemias realmente vai, ele permanece 12 anos ali. A reconstrução demora 52 dias, mas a reconstrução não era só os muros, era a identidade do povo. Ele permanece ali nesse período, junto com Esdras, né, restaurando o templo, restaurando a adoração e a identidade de um povo que estava em total ruína. E existe nesse livro de Neemias, você pode ler na sua casa depois com calma, tantos versículos abençoados, né? Quando Tambalac, Tobias vão tentar distrair essa construção, a Bíblia fala que o povo, que é animado toda vez, continue construindo. Neemias tinha uma espada de um lado, né, para defender contra algum inimigo, e uma espátula, como é que chama aquele? Uma quê? Uma colher de pedreiro, boa. Passando argamassa lá e fazendo a muralha, fazendo o que tinha que ser feito. A Bíblia fala isso, que ele tinha uma lança de um lado e do outro lado uma colher de pedreiro, lá para construir o que tinha que construir. E o povo todo era animado. E é um dos textos tão bonitos, né? Depois eu vou trazer essa referência mais para frente, onde ele fala o seguinte: estou construindo uma grande obra, eu não vou me distrair. Nós estamos construindo uma grande obra, continua. E depois, num outro momento desse livro de Neemias, onde os levitas falam para o povo: não fiquem tristes, não se desanimem, fiquem firmes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos embora, vai dar certo, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas para que tudo isso acontecesse e aquelas muralhas fossem reerguidas, Neemias teve que reconhecer o problema. Em primeiro lugar, ele chorou pelo problema. Eu quero perguntar para você: quando foi a última vez que você chorou pelos seus problemas? Talvez você já se acostumou com eles. Talvez o casamento está em ruínas e você já se acostumou. Vai empurrando com a barriga. Talvez a sua vida financeira esteja em ruínas e, sabe, você já se acostumou. Vai escolhendo a qual é a conta que vai pagar, depois caduca, sei lá, dá algum jeito, você vai se acostumando com a situação. Mas quando foi a última vez que você chorou diante de Deus, clamando, pedindo perdão pelo erro? E, Senhor, restaura. Senhor, faz algo novo. Senhor, me abençoe, me ajuda a superar essa dificuldade. Talvez a sua vida espiritual, a sua vida ministerial
talvez a sua saúde, não sei, os seus relacionamentos, aquelas áreas que nós falamos, e as áreas que você pensou aí. Quando foi a última vez que você chorou, lamentou diante de Deus, jejuou? Neemias vive esse momento, ele reconhece o problema. Eu citei hoje cedo aqui, a Luciana estava sentada ali e ela concordou comigo, né? E fez assim com a cabeça. Ela é assistente social, trabalha com isso. E é verdade, nos processos de cura que a sociedade tem, por exemplo, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e tantas estruturas de cura, o primeiro passo é reconhece o problema. Se você não reconhecer o problema, meu irmão, pode voltar para casa. Não adianta ir para os outros passos. Primeiro você reconhece o problema. Primeiro você reconhece que você é um adicto. Você reconhece que você tem um vício, você precisa de ajuda. Aí você começa um tratamento. A Rebeca também fala isso para mim. O dia você não quer. O dia que você entender que você está obeso, que você vai ficar diabético, e aí ela está com o terror mesmo, aí você vai criar vergonha. E isso é verdade, queridos, porque por mais que eu tenho uma endocrinologista em casa, e eu falo isso com vergonha. Perdão, Senhor. Mas é constrangedor, porque se não houver de fato uma insatisfação, um descontentamento, algo que me leve a uma mudança, não tem mudança. Na vida espiritual a mesma coisa. Talvez você não ora, você não jejua, você não evangeliza, você não tem vida com Deus, você não tem paixão, não é? Você serve por uma obrigação, ou talvez nem serve, você deixa de vir, vai na igreja um domingo, falta 3, falta 2, fica por isso mesmo, já tem estrutura para liderar uma célula, mas não acaba assumindo função, não assumindo responsabilidade, e você sabe que não está bom, mas se não houver uma convicção divina, uma revelação divina no seu coração, querido, não adianta você conversar com os mentores mais bem pagos do país, com o pastor mais ungido que você quiser que ore e bota a mão na sua cabeça, meu irmão, não vai ter mudança, não tem jeito. E nós precisamos de uma convicção, nós precisamos de um toque, de um reconhecimento. Eu lembro de Davi, né? Davi é uma pessoa que nós olhamos e falamos, puxa vida, Davi é um vacilão, né? Porque, poxa, ele vai lá, adultera com Batseba, depois ele arma o assassinato do marido da mulher, que é Urias, né? Mas esse cara não foi destituído, por muito menos Saul foi rejeitado como rei, por muito menos Saul perdeu a unção de rei. Mas algo que não tinha no coração de Saul era essa capacidade de reconhecer o problema. Saul, ele justificava. Saul, ele tentava dar um jeitinho, mas Davi não. E há um salmo que retrata um pouco sobre isso, em Salmo 32. Olha só o que Davi fala. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Olha só, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então Davi confessa. Davi não tem vergonha de se expor, de ser vulnerável naquele momento, e ele está reconhecendo. Meu irmão, você precisa reconhecer. Se você quer reconstruir esse muro, essa área da sua vida, primeira coisa, você precisa reconhecer. Se você não reconhecer, vai ficar difícil. Às vezes as pessoas querem mais que você, não é verdade? Aí a pessoa te liga, te chama para ir na célula, te oferece carona, e ela, sabe, faz tudo por você. Mas chega um momento que você vai parar, porque ninguém aguenta te levar para sempre. Você tem que tomar uma decisão. Você precisa se despertar a algo que você precisa fazer. Você precisa realmente dessa convicção, e você pode pedir nessa noite, Espírito Santo, me traz essa convicção. Eu preciso reconstruir essas áreas da minha vida. E reconheço que eu estou numa inércia. Eu reconheço que eu estou num estado de letargia. Não existe força em mim para tentar algo diferente. Eu trouxe uma palavra que eu gosto, que é essa expressão aqui, descontentamento santo. Nós precisamos de um descontentamento santo no nosso coração, a respeito das áreas que precisam ser reconstruídas. Neemias tinha um descontentamento santo. Neemias, ele olhou para Jerusalém e falou, não é possível que Jerusalém vai continuar assim, com os muros destruídos. Não é possível que ninguém vai fazer nada. Não é possível que essa cidade que o Senhor escolheu, um povo chamado, eleito pelo Senhor, e essas
esses muros, esses portões vão ficar desse jeito. Há um descontentamento. E diante de Deus ele faz um projeto, diante de Deus ele faz um plano. E na primeira oportunidade ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Nós precisamos de algo que nos motiva, queridos. E nós precisamos de um descontentamento santo, de algo que nos leva a realmente superar as barreiras, as dificuldades. Será que era fácil ir voltar para Judá e reconstruir os muros em Jerusalém? Difícil demais, impensável. Mas ele ressalta: a boa mão do Senhor está sobre mim. E eu quero incentivar você nessa noite, querido, em nome de Jesus, a saber, a boa mão está sobre mim e nós vamos reconstruir essas áreas, sim, por mais difícil que sejam, por mais complexas que seja na sua família, que seja na sua saúde, na sua vida, no seu ministério, na vida financeira, eu não sei, mas há como reconstruir. Mas nós precisamos clamar: Deus, traz um descontentamento santo. Não é possível. Ministerialmente nós precisamos disso, de um descontentamento que nos move como igreja. Não é possível que essa cidade vai continuar tendo o bairro que é o maior prostíbulo da América Latina. É Itatinga, né? Não é sabe, um descontentamento que o santo que diz, falei direito? É isso mesmo. Sobre nós, algo que não é possível. Somos homens de Deus, povo de Deus. Não é possível. Nós vamos olhar para o lado aqui, eu citei hoje cedo aqui, né? Quem estava aqui na IBF com os maiores, além do Pedro, eu sei que a Fê tá dobrando lá de novo com as crianças, mas o pessoal que estava com os maiores aqui, né, pegou uma dificuldade, né? Nós, graças a Deus, recebemos uma galera do bairro aqui, mas eles também tacaram o terror aqui. Foi uma benção, né, Pedro? Eu vi o Pedro falando mais alto da minha vida, foi ali, viu, mano? Eu vi você falando com eles ali, mas eu entendi o motivo e tinha que ser assim mesmo. O Renatão estava também, né, Renatão? Estava ali. E sabe, um descontentamento que diz: cara, não é possível, nós vamos olhar para esse bairro e dizer: algo precisa ser feito. Crianças de 8, 9 anos já envolvidas no mundo das drogas, da prostituição, do tráfico. E o que nós vamos fazer? Não é possível que eu vou ir para a igreja, voltar para minha casa, trabalhar, pagar minhas continhas, eu quero fazer minha viagem no final do ano, ninguém me incomoda, eu não quero briga com ninguém, cada um com seus... ema, né? Cada um com seus problemas, eu não quero saber, né? Eu quero curtir minha vida. E um descontentamento que faz com que a gente viva o evangelho, queridos. Não é possível. Quantos idosos nós temos? Nossa igreja hoje não tem um trabalho com idosos. A nossa igreja hoje não tem um ministério de ação social. A nossa igreja hoje não tem um trabalho para atender de forma intencional as crianças ao redor, por exemplo, a nossa comunidade. Talvez a gente ainda nunca foi no centro comunitário e perguntar: quais são as necessidades de vocês? Nós temos um aluguel que nós pagamos de um galpão, temos um templo, temos salas que ficam fechadas durante a semana. Poderíamos utilizar isso para a comunidade. Como é que a igreja pode servir o bairro? Como é que a igreja pode servir a cidade? Mas é preciso ter um descontentamento santo. Não é possível que é só isso. Algo tem que ser feito. Nós precisamos de Neemias, amém, meus irmãos? Alguém que olhe: não é possível os casamentos caindo para o divórcio dessa forma. Eu vou trabalhar com os casais, pastor, o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar com os homens, vamos trabalhar com as mulheres, os nossos adolescentes, os jovens que entram para a universidade se afastam. Algo precisa ser feito. O que nós vamos fazer? O que é um descontentamento? É insatisfação, senso de inquietação diante de injustiças, pecados, problemas que afetam sua comunidade ou a adoração a Deus. Algo precisa ser feito, que Ele possa contar comigo e com você, amém? Não só no âmbito da sua vida particular, mas da vida comunitária também, algo precisa ser feito e nós precisamos fazer. Em segundo lugar, nós precisamos ter um plano. Nós precisamos, diante de Deus, saber o que nós precisamos. E isso é muito, muito importante. Então, essas duas perguntas para você. Qual é o seu plano, então, querido? O que você precisa? Então, talvez a segunda seja a primeira, ok? Do que você precisa? Talvez você não tenha um plano ainda, mas você precisa saber o que você precisa. Você precisa ter convicção do que você precisa. Se você não tiver convicção do que você precisa, meu irmão,
vai ser difícil te ajudar. Quantas pessoas nós atendemos, não é? Que nos procuram, às vezes só para se lamentar. E chega um momento que a gente atende uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu falo assim, meu irmão, o que você precisa? Porque eu não sou o muro das lamentações, ok? Tudo bem, eu posso orar com você, mas para algumas pessoas tudo está difícil, sempre está difícil, e ela não tem um plano, ela não sabe o que fazer. O meu trabalho, a vida financeira, é isso e aquilo. Ok, mas o que você vai fazer? O que você precisa? Qual é o seu plano? Eu comentei hoje cedo aqui de um colega meu, muito querido, cresceu comigo lá em Campo Grande, hoje está morando numa cidade próxima aqui a nós, em Campinas, e me procurou algumas vezes, pedindo ajuda financeira, uma situação que ele viveu, quebrou uma empresa, e ajudei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mobilizei outras pessoas, nós ajudamos, mas eu percebi que não tinha mudança, não tinha um plano, não tinha uma perspectiva realmente do que fazer. E eu falei, cara, perdão, mas eu não posso te ajudar. Enquanto você não se ajudar, enquanto você não tiver convicção do que você precisa, não tem o que eu faça, não tem o que fazer. Você precisa de convicção. Quantas pessoas sabem que o casamento está destruído? Quantas pessoas sabem só reclamar da esposa ou reclamar do casamento? Mas o que você vai fazer? Você vai procurar uma terapia? Você vai procurar um mentor? Você vai procurar uma assessoria? Você vai procurar alguém para te ajudar? Algum casal que vai inspirar você? Você vai se reunir com essa pessoa? Você tem uma dívida, um problema financeiro? Quem vai ser o seu conselheiro? Nós fizemos o curso Crown aqui recentemente e um dos encaminhamentos do Crown é ter um conselheiro nessa área financeira. Alguém que você vai prestar contas, alguém que você vai dividir decisões importantes, fazer perguntas. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre eu entrar nessa prestação? O que você acha de eu tomar essa decisão? A decisão é sua, amém? Nós não queremos nessa manipulação, essa coisa de uma liderança que subjuga e domina você e as suas decisões. Nós queremos interdependência. Nós queremos numa capacidade que você tem de ouvir pessoas que você confia e, a partir desses conselhos, você tomar uma decisão mais sábia, mais sensata. Mas você precisa fazer algo, meu irmão. É muito interessante como Neemias é um exemplo disso. Porque ele ficou ali chorando, lamentando. E o rei não ficou de conversinha com ele, né? Falou assim, meu irmão, o que você precisa, Neemias? Ele estava diante do rei. Se ele não tivesse um plano, ele perderia a oportunidade de reconstruir os muros. Mas ele sabia exatamente que eu preciso reconstruir os muros. Quanto tempo você vai ficar fora? 12 anos. Beleza, pode ir. Rei, mas só um pouquinho. Eu preciso de cartas para passar na fronteira. Eu preciso de madeira. Então manda a carta lá para o cara da floresta, que era do próprio império. O próprio império financiou a reconstrução dos muros. Então eu preciso de cartas, eu preciso de madeira para fazer os portões, para fazer o muro e para fazer a casa que eu vou morar lá. Ele tinha uma lista, queridos. Nós também precisamos saber o que precisamos. Senão, as oportunidades vão passar e nós vamos perder. E eu fico assim, indignado, um descontentamento santo, né? De muitas vezes perceber pessoas com muitas dificuldades perderem a oportunidade, por exemplo, olha o que eu vou falar, pessoal, perderem a oportunidade, por exemplo, de estar reunidas semanalmente com pessoas que estão muito bem naquela área que ela precisa. Então, eu estou falando da célula. Então, por exemplo, você tem uma oportunidade de estar semanalmente com pessoas bem-sucedidas no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida financeira, e você perde a oportunidade de semanalmente estar na casa dessa pessoa, sabe? De beber, de sugar, de pessoas que só podem ser referência para você. Você não, esse negócio de célula, não quero saber, eu me viro sozinho, e a gente fica afundado nos nossos problemas. E olha só que coisa insensata, perder a oportunidade de estar na casa de pessoas que poderiam nos ajudar. Olha que coisa esquisita. Nós somos esquisitos, não é? Mas vai ser interesse. Vai por interesse, querido. Que seja por interesse. Suga o que você conseguir sugar. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. O que não dá para você ficar chorando a vida inteira. Se lamentando a vida inteira. Só reclamando, murmurando.
Não dá, né? Em nome de Jesus. Então vamos avançar aqui, que o tempo está indo embora. Eu tenho algumas frases para falar com você. Essa é uma frase conhecida, né? Para o capitão que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe para onde, qual é o seu destino, você vai reclamar de qualquer vento. Se vem um vento que vai te levar para a direita, você vai, não acredito, que não sei o quê. Se vier um vento que te levar para a esquerda, não é possível, é sempre esse vento que vem. Tudo vai estar ruim para você. Você já viu gente que está tudo ruim? Não sabe para onde vai. Nós precisamos saber para onde está indo. Senão qualquer caminho serve. Se você não sabe o que você quer, qualquer filme serve, qualquer livro serve, qualquer amizade serve, qualquer novela serve, qualquer coisa serve. Né? Qualquer pessoa que você segue ali no Instagram, nas redes sociais serve. Você não sabe o que você quer. Você não tem referência. Você precisa tomar atenção e prestar atenção nisso. Existem 3 tipos de pessoas. Qual é você, hein? Pensa aí. As que fazem as coisas acontecerem, as que ficam olhando as coisas acontecerem e as que nem sabem o que está acontecendo. E aí, qual é você? 3 tipos de pessoas que fazem as coisas acontecerem. Neemias, vamos reconstruir esses muros. As que nem sabem o que está acontecendo e as que ficam olhando as coisas acontecerem. Que nós possamos, a partir de um descontentamento santo, fazer aquilo que precisa ser feito. Possamos ser essas pessoas que fazem as coisas acontecerem. Amém? Tem pessoas que falam assim, puxa vida, a igreja podia ter um trabalho com, sei lá, com idosos. Podia ter um trabalho com idosos, podia ter um trabalho com idosos, podia ter um trabalho com idosos, podia ter um trabalho... Sabe, talvez repita isso 50 vezes por dia. Mas por que não você, então, meu irmão, em nome de Jesus? Há um descontentamento santo no seu coração. Fala, pastor, tem algo me incomodando aqui. Vamos fazer alguma coisa para a terceira idade? Vamos fazer alguma coisa para atender a demanda da sociedade? Vamos fazer algo para melhorar a estrutura da igreja? Vamos fazer algo, pastor. Que você seja alguém que faz as coisas acontecerem em nome de Jesus. E por último, nós precisamos da dependência de Deus. E esse é um ponto maravilhoso na fala de Neemias. Neemias está diante do rei, ele passa essa convicção. Ele fala assim, a boa mão do Senhor está sobre mim. Nós vemos isso no versículo 8. Você pode ler comigo o versículo 8, 1:8. E o rei me deu o que eu pedi, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. Ele sabia, e por isso ele tinha coragem, ele teve ousadia. A boa mão do Senhor estava sobre mim. E lá no 18, vai comigo ali para o 18, 2:18, ok? Eu lhes declarei como a boa mão do Senhor estava sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então eles disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa obra. Gente, isso é maravilhoso. Aqui nós temos um líder, né, com uma visão vibrante, apaixonante. E ele vai falar para o povo, bora gente, a boa mão do Senhor está sobre nós. Olha o que aconteceu. Olha, Deus abriu uma porta maravilhosa. O rei deu tudo que a gente precisava. Bora reconstruir. E as pessoas se animam. Vamos fazer também. Que nós possamos ser esses líderes, essas pessoas que lideram e levam pessoas a irem para lugares que nunca imaginaram antes. Gente, vamos fazer um projeto, vamos usar a estrutura da igreja. Bora, a boa mão do Senhor está sobre nós. Vamos trabalhar os casamentos, vamos trabalhar as mulheres, vamos trabalhar sobre esgotamento emocional, depressão, algo que está assolado, algo que está para todo lado. Vamos atender as pessoas. A boa mão do Senhor está sobre nós. Vamos ajudar. E as pessoas, vamos sim, vai dar certo. Vamos lá, eu confio. Bora lá. Queridos, a boa mão do Senhor está sobre nós, amém? Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam em nome de Jesus. Há algo a ser feito. E o Senhor conta comigo e com você. Deus conta conosco. Que nós possamos reconstruir os muros, ajudar isso. E as tantas pessoas que realmente precisam estão ao nosso redor. Ele vai dizer, além, né, da boa mão que estava sobre ele, nesse texto de Neemias, dizendo, a alegria do Senhor é nossa força. Bora, pessoal, continua trabalhando. Continua construindo. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui é um princípio maravilhoso da Bíblia, do reino de Deus. E eu quero trazer rapidamente aqui, ok? Vou ser rápido nessa
explicação. Está dizendo que a alegria, que a nossa alegria não nos dá força. Não é a nossa alegria que dá força. A nossa força é saber que Deus se alegra em nós. Então ele está dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos não por causa das circunstâncias, não por causa, e nos entristecemos, por exemplo, só por causa dos muros que estão caídos. A nossa força para reconstruir está no fato de que Deus é soberano e Ele se alegra a respeito de mim. E eu sei que vai dar certo. E isso me fortalece. E isso me encaminha para um lugar de ação. E não para um lugar de lamento apenas. Mas para um lugar onde eu posso tomar decisões. O que é alegria? É o profundo, energizante sentido de bem-estar. Desinteressado em deleite em Deus. As circunstâncias da vida nem exaltam, nem diminuem esse fruto do Espírito. A base é saber que Deus está no trono, realizando os seus propósitos, protegendo e cuidando de nós. Aleluia! Você crê nisso, querido? Deus está soberano, Ele está sentado no trono, Ele não está atrasado, Ele não perdeu a hora, amém, queridos? Ele é soberano e a soberania dEle é a nossa força. Então a nossa alegria não está condicionada se as coisas vão bem ou mal. A nossa alegria não está condicionada na circunstância. A nossa alegria, né? A nossa força está condicionada no caráter de Deus. E nós sabemos que Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Ele tem o melhor para nós. E se nós estamos diante de muros derrubados, meus irmãos, é porque tem algo para ser reconstruído. Se nós estamos diante de descontentamentos santos, glória a Deus, porque a boa mão do Senhor está sobre a tua vida para reconstruir. Há algo a ser feito e Ele deseja restaurar. Não se acostume com miséria. Não se acostume com destruição. Não se acostume com, desolação. Talvez você olhe para a tua família e percebe, nossa, está tudo destruído. Tudo errado. Você olha para o seu casamento, nossa, tudo errado. A vida financeira, a vida profissional, você frustrado diz, puxa, eu não formei no que eu queria, eu não trabalho no que eu queria, eu não sou o que eu pensava em ser. Que coisa, que vida frustrante. E você percebe que, puxa, onde eu vim parar? Onde eu amarrei o meu burrinho, né? O que eu fui tomar essas decisões? O que eu fui fazer? Permita que o Senhor reconstrua. Permita que esse descontentamento santo leve você a fazer um plano, a tomar decisões e fazer aquilo que precisa ser feito. Para a gente meditar, ok? Para a gente finalizar. Qual área você precisa reconstruir sua vida? Esse é o primeiro ponto, ok? Nós já fizemos isso, penso que você colocou aí no seu coração. Qual é a área? Pensa nisso, a gente vai ter um tempo de oração sobre isso agora, ok? Que seja o seu casamento, seja suas emoções, seja sua vida profissional, sua vida acadêmica, enfim, o que for, pensa nisso, ok? Nós vamos orar, em nome de Jesus. Há algum descontentamento santo em seu coração? Você está indignado aí com alguma coisa? Não é possível que o meu casamento vai ficar assim. Não é possível que os meus filhos vão ficar assim. Não é possível que o meu ministério é só isso. Não é possível que a minha vida com Deus vai ser só isso. Tem algum descontentamento santo aí, querido? Então, qual é o seu plano? O que você precisa? Você tem que responder essa pergunta, querido. Se você não tiver clareza, convicção, não adianta. Você pode ouvir 300 pregações por dia. Você bota lá no YouTube, bota na velocidade 2, você vai, tal. Assiste o Luciano Subirá, você assiste o Wade Uber, você assiste o Douglas Gonçalves, você assiste todos os caras top lá e vai ouvindo as pregações, pregação, um monte. Aí você termina e está do mesmo jeito. Não mudou nada. Não vai adiantar, querido, porque você precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer a respeito? E aí, por último, declare sua total dependência de Deus. Isso é o mais importante, meus irmãos. Declare sua dependência de Deus. E você pode declarar isso essa noite. A boa mão do Senhor está sobre mim. Existe um tempo de lamento, é verdade. Neemias lamentou 4 meses. Ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele pediu perdão para Deus pelos pecados do povo de Israel. Ele fez o que tinha que fazer. Mas chega um momento em que nós percebemos que ele não estava só lamentando, ele estava planejando. E quando a oportunidade veio, o que você precisa? Ele tira um papelzinho do bolso e diz, rei, eu preciso disso.
me ajuda. E ele recebeu ajuda. Se você está só lamentando, querido, só murmurando, eu quero fazer um apelo para você. É hora de tomar uma atitude. Quando é que você vai procurar o pastor? Eu falei hoje cedo aqui que nós não temos bola de cristal, viu? Eu não sei, talvez você ache que a gente ganha na faculdade de teologia, né? A gente se forma e já ganha uma bola de cristal junto. Ó, leva uma bola de cristal que você vai precisar na igreja. Porque daí, se o membro está passando por uma crise, você olha a bola de cristal e já liga. Porque às vezes você está sofrendo e acha que o pastor vai adivinhar que você está sofrendo. Ou seu líder de célula, pô, ninguém ligou para mim, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou desanimado, meu casamento, minha vida. Mas ninguém me liga, ninguém vai adivinhar, querido. Claro que Deus às vezes dá uma indicação, né? Ó, liga para fulano, faz assim, faz assado, manda uma mensagem. É verdade, ok? Mas eu quero desafiar você, procura ajuda. Procura ajuda. Você não, eu poderia crescer tanto na minha vida acadêmica. Eu poderia estudar mais. Eu poderia fazer uma especialização. Eu poderia fazer uma capacitação. Eu poderia tentar um concurso. Eu poderia tentar um cargo na empresa. Eu poderia avançar. O que você pode fazer? Poxa, quem tem uma vida acadêmica próspera e eu posso estar próximo dessa pessoa, posso me aconselhar com essa pessoa e posso usufruir do que ela viveu. Se eu estou com um problema financeiro, eu quero andar com pessoas que estejam bem nessa área, para elas me ajudarem. Agora, se eu só ando com gente quebrada, vamos dizer assim, né, talvez para me sentir melhor, isso não vai resolver meu problema. Eu preciso intencionalmente me relacionar com pessoas que me ajudem a sair do buraco. Eu, como pastor, eu quero me relacionar intencionalmente com pastores bem-sucedidos, pastores que estão avançando, pastores que estão antenados. E eu quero estar sendo mentoreado, assessorado. Eu quero pagar jantar, eu quero pagar almoço, eu quero pagar passagem, eu quero pagar gasolina, eu quero ir até esses caras. Eu quero aprender, eu quero crescer. E nós precisamos de fazer algo, meu irmão. Essa é a palavra prática dessa noite. O que você vai fazer a respeito disso? Vamos ficar em pé, vamos orar.